Olá, tudo bem? Eu me chamo Sebastião, sou professor de História. Nesta oportunidade, estarei trazendo para você aqui uma breve aula sobre a ditadura militar no Brasil. Muito bem, estaremos fazendo um destaque sobre o AI-5, que é o Ato Institucional de número 5. Muito bem, a ditadura militar no Brasil foi um regime político instaurado no país em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985. Nesse período, o Brasil teve 5 presidentes, 5 governadores militares. O primeiro foi Humberto Castelo Branco, que presidiu de 1964 a 1967, Arthur Costa e Silva, 1967 a 1969, Emílio Gastarazzu Médici, 1969 a 1974, Ernesto Geis, 1974 a 1979, e por último, João Figueiredo, de 1979 a 1985. Bem, a ditadura militar no Brasil, como nós já vimos aqui anterior, ela iniciou no dia 1º de abril de 1964. E nós veremos aqui alguns motivos básicos que promoveu a ditadura militar no Brasil. Bem, ela iniciou aqui com um golpe, não só dos militares, mas também do empresariado do Brasil, e teve a participação dos Estados Unidos. E quais foram os objetivos principais? Bom, na época, o governador, o presidente, foi o presidente João Goulart, que era o presidente da época, e a elite brasileira, possivelmente os empresariados, como nós vimos aqui, não estava contente com a administração do atual presidente, pelas atitudes que ele acabou tomando, e isso fez com que a nação brasileira, possivelmente a elite capitalista, os que eram mais preocupados com a ideia econômica, com os rumos que o Brasil poderia tomar. E João Goulart, então, ele estava com um grande projeto trabalhista, que era um projeto político voltado para o desenvolvimento e para a promoção do bem-estar social. É claro, o nome seria até bonito, mas isso trouxe um pensamento negativo por parte da população. E em março de 1964, possivelmente falando, que foi o ano em que iniciou a ditadura militar, foi quando João Goulart, popular Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, em decorrente de seus projetos, determinou a reforma agrária e a nacionalização da refinaria de petróleo, o que levou à reação da grande elite brasileira. Em 31 de março daquele mesmo ano, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de João Goulart, que era o presidente, como nós já dissemos. No dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para o Porto Alegre e Romélio Mazelli, que era do PSD, assumiu a presidência interinamente. 2 dias depois, João Goulart se exilou no Uruguai, país vizinho do Brasil. Em 9 de abril, teve início os atos institucionais que regeriam todo o período
do regime militar no Brasil. Eu quero destacar aqui para você, dentro desse período, nós tivemos 17 atos. E eu quero destacar para você, especificamente, o ato de número 5, que foi um dos atos que mais envolveu na dirigência daquela época. Esses atos, eles eram decretos com poder de constituição, que quer dizer que eles emanariam grandes poderes às autoridades da época. E foram utilizados pelos militares para darem legalidade às violências e ilegalidades cometidas durante o período militar no Brasil. Ao todo foram emitidos 17 atos, como nós já dissemos, entre 1964 a 1969. 5 atos que realmente revolucionou esse período. Embora todos foram importantes para o desenvolvimento desse regime, mas como nós dissemos, quero destacar aqui o que ocorreu, o porquê que foi instituído o ato número 5 e como que foi o desenvolvimento naquela época. Veja bem, em decorrência de um discurso pronunciado pelo deputado Márcio Moreira Alves, em setembro de 1968, o mesmo defendia o boicote às comemorações da Semana da Pátria, até mesmo aos militares. Então foi um discurso totalmente ao contrário do que a nação estava vivendo. Essa ideia, esse discurso, foi considerado o teor em ofensiva pelas Forças Armadas, e o governo da época exigiu do Congresso o direito de pronunciar ou processar o deputado. Foi no dia 13 de dezembro daquele mesmo ano, o governo decretou o ato institucional de número 5, o AI-5, concedendo assim ao governo o poder de dissolver o Congresso sempre que desejasse. E também de suspender os direitos civis da população. Os cidadãos podiam ser mantidos presos sem motivo explícito, E ao mesmo tempo que qualquer reunião ou forma de expressão podia ser proibida ou reprimida pelo governo. Amparado no ato 5, o executivo cassou mandatos políticos, demitiu e aposentou compulsoriamente professores e funcionários públicos. E passou a vigiar e a censurar os meios de comunicações com muito mais rigor. Enfim, então tudo isso foi um acontecimento da época do regime. O período da ditadura militar no Brasil ficou marcado por ser um tempo de execução no qual todo tipo de arbitrariedade foi cometido pelos governos em nome da segurança nacional. E ficou marcado também pelas cassações, expurgos, prisões, desaparecimento de cadáveres e até mesmo por atentados e bombas. O regime militar no Brasil acabou quando José Sarney assumiu a presidência interinamente após a internação do presidente Tancredo Neves e definitivamente em 21 de abril de 1985, após a morte do qual foi o primeiro presidente civil após mais de 20 anos de ditadura militar no Brasil. Muito bem, essas são as informações que eu gostaria de deixar para você, como você viu aí. Eu acredito que você pode estar pesquisando um pouco mais e aprofundando melhor, porque é muito interessante esse assunto sobre a ditadura militar que marcou a nossa história. Um abraço a todos. Até!